Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai voltar a falar um pouco sobre o direito das coisas, que faz tempo que a gente não conversa sobre eles, tá? Muita gente tem uma certa resistência com relação a isso, com relação ao direito das coisas, diz que é muito complicado, são muitos detalhes, mas, na verdade, ele tem a mesma dificuldade do que todo o restante das matérias com relação ao direito civil, realmente é um direito bem detalhista, tá? E vocês vão verificar hoje que não tem segredo. Basta você entender qual que é a sequência lógica aplicada pela legislação com relação a eles. A gente vai conversar hoje sobre a uso capião, que é um assunto que gera certa polêmica e, além disso, que todo mundo tem certa dificuldade de entender. Mas vocês vão verificar que as formas da uso capião que nós temos, elas são praticamente idênticas. A única coisa que vai mudar são requisitos a título de prazo e a título de título, tá? O restante elas são iguais. Então, conseguindo fazer o entendimento de uma, automaticamente você só precisa mudar as regras que as outras estipulam, tá? Então, vamos começar a falar da uso capião. E quando eu falo da uso capião, eu gosto muito de lembrar os conceitos referente à prescrição, que a gente tem lá nos artigos 205 e 206. Quando a gente pensa em prescrição, a gente pensa sempre no seguinte, né? É a perda da pretensão de ação, tendo em vista um lapso temporal que a legislação nos dá, para que também não fique uma questão ad eterna. Então, toda vez que a gente pensa em prescrição, é perda da pretensão de ação. Toda vez que a gente pensa também em decadência, a gente sempre pensa em perda do direito. Agora, qual que é o link disso com a uso capião? Quando a gente fala de decadência ou a gente fala de prescrição, a gente fala de perda, tendo em vista um lapso temporal existente, na qual aquele que é proprietário de um direito se manteve inerte. E aí, por esse motivo, a legislação não autoriza que ele tente lá rever aquilo que lhe é de direito, por meio de ação ou o próprio direito. A uso capião nada mais é também do que uma prescrição, tá? Por que ela é uma prescrição? Ela acontece referente a um lapso, um prazo temporal, na qual o proprietário não faz nada, e aí aquele que está na posse continua na posse e automaticamente ocorre essa transmissão, tá? Então, toda vez que você pensar em uso capião, sempre lembre lá com relação às questões da prescrição do artigo 205 e do 206. Só que lá nós falamos da perda da pretensão de ação, tá? Aqui a gente vai falar com relação ao lapso temporal, que é contínuo de forma prolongada, alguns outros requisitos juntos, que faz com que se tenha a aquisição da propriedade, tá? Mas não deixa de ser uma questão de lapso temporal também. O conceito da uso capião é o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de exercício continuado pela posse prolongada no tempo, aí acompanhada de certos requisitos. Muitos, quando a gente fala da uso capião, só lembra com relação ao tempo. Ah, eu preciso estar no imóvel faz 10 anos, faz 15 anos. Ok, mas não basta você estar no bem, tá? Você precisa também preencher outros requisitos que a legislação te exige, como, por exemplo, título, como, por exemplo, boa-fé, forma mansa e pacífica. Você precisa verificar esses outros requisitos que a lei vai te exigir, tá? Outra observação: não existe a uso capião entre cônjuges na constância do casamento, nem entre descendentes e ascendentes entre o poder familiar. Tudo bem? Então, enquanto os cônjuges forem casados, a gente não pode falar da uso capião de um contra o outro, tá? Porque a gente está na constância do casamento. E a gente também não pode falar entre descendentes e ascendentes entre o poder familiar, tá? A gente não pode falar, por exemplo, de uma ação da uso capião do pai tendo com relação a um filho, enquanto existir esse poder familiar entre eles, tá? E nem entre os cônjuges enquanto existir o casamento. Então, aqui a gente tem uma situação geral, tá? Um conceito geral de como funciona, do que é a uso capião, tá? Então, sempre lembre dos conceitos de prescrição do 205 e do 206 do Código Civil. Lembre-se que é o modo originário de aquisição da propriedade, tá?
Isso acontece tendo em vista o exercício continuado, prolongado no tempo da posse, acompanhado de outros requisitos que a legislação vai trazer para nós, tá? Esse é um conceito geral da uso capião. Qual que é o seu fundamento? E aqui a gente tem várias discussões, né? Doutrinárias, jurisprudenciais, filosóficas, que abrange essa uso capião. O fundamento geral dela refere-se à utilidade social, tá? Então, a gente vai estar falando da utilidade da propriedade referente a este bem, tá? A gente vai estar falando da forma de facilitar a aquisição deste bem. Então, a gente está falando aí de segurança, estabilidade, princípio da utilidade social. E a renúncia tácita do proprietário, isso é muito importante, tá? O proprietário tem de ter renunciado de forma tácita a este bem. Porque se ele renuncia de forma expressa, a gente vai estar falando lá de situações de doação, por exemplo, tá? Tem de ser de forma tácita essa renúncia. Pois bem, vamos lá. A gente tem várias espécies da uso capião dentro do Código Civil, mas como eu disse logo no início, todas elas são aparentemente idênticas. O que vai mudar são as questões dos requisitos da lei. Eu falei lá no conceito que a uso capião é um modo originário de aquisição, tá? Nesse modo originário, a gente tem uma questão de prolongação no tempo e alguns requisitos exigidos pela lei. Então, toda uso capião vai ter uma questão de tempo, tá? Vai ter de ser uma questão de tempo prolongado, tudo bem? E aí a gente vai ter só que observar quais são os requisitos que a legislação exige para cada espécie da uso capião. Vamos começar pela primeira? A gente tem lá a uso capião extraordinária, que está no 1238, tá? E vamos observar aqui. Quando a gente fala da extraordinária, a gente fala de uma posse de 15 anos, tá? Exercida com ânimo de dono. Então, quando você observa aquela situação, você tem certeza que a pessoa é dono daquele local. Ela tem que ser de forma contínua, mansa e pacífica, tá? Ela dispensa o justo título e a boa-fé, tá? Então, vamos voltar. Posse de 15 anos, exercida com ânimo de dono, forma contínua, mansa e pacífica, e aqui está dispensado o justo título e a boa-fé. O que seria um justo título, tá? Seria uma forma de comprovar que você adquiriu aquele bem. Por exemplo, pagamento de notas promissórias, tá? Aqui a gente dispensa isso. Dispensamos também a boa-fé. Aqui a gente precisa lembrar com relação à posse justa e a posse injusta ou a posse de má-fé, tá? Aqui a gente está falando que a gente não precisa fazer esse tipo de comprovação. Então, a gente tem que estar 15 anos no imóvel, eu tenho que estar lá exercendo o ânimo de dono, eu tenho de ter entrado lá de forma contínua, mansa e pacífica, porque se não for dessa forma, a gente vai estar falando de má-fé, e a má-fé não é admitida na uso capião, e está dispensado o justo título e a boa-fé, tá? Esses são os elementos da uso capião extraordinária. No artigo 1238, eu acho que merece muito destaque o parágrafo único dele, tá? Que fala o seguinte: o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, tá? Então, essa questão aqui, ó, da redução do prazo, para que ocorra essa redução, não basta que você comprove o pagamento de tributos, tá? Mesmo porque o pagamento de tributos não comprova a questão da uso capião, tá? Então, assim, o pagamento do tributo não vai reduzir o prazo. O que pode reduzir esse prazo para 10 anos é se o possuidor comprovar que lá fez morada ou produziu nele obras, tá? Realizou nele obras ou serviços de caráter produtivo. Aí a gente vai poder reduzir esse prazo de 15 anos para um prazo de 10, tá? E aqui embaixo, a propriedade adquirida por uso capião compreende também as parcelas que dela se destacam, isto é, os direitos reais sobre a coisa alheia. Então, quando a gente fala sobre a uso capião, a gente vai estar falando de todas as formas de aquisição,
tá? A gente vai estar falando da questão lá da acessão, que a gente tem lá aluvião, avulsão, alvéolo abandonado, formação de ilhas. A gente vai estar falando dessa situação. A gente também vai estar falando da parte de servidões, tá? Então vamos recapitular. 1238 é o que traz lá as questões, os requisitos da uso capião extraordinária. Então, a gente tem uma posse de 15 anos, que tem que ser exercida com ânimo de dono, tá? Forma mansa, contínua e pacífica. Não é necessário justo título nem a boa-fé. Pode ocorrer a redução disso, mas isso não vai acontecer pelo pagamento de tributos. Isso vai acontecer se comprovar que naquele imóvel foi feita morada, tá? Ou transformou aquilo em algo produtivo. A propriedade adquirida pela uso capião também vai ser referente aos direitos reais sobre coisa alheia. Tudo bem? Esse é o 1238, que traz a uso capião extraordinário. Vamos dar uma olhadinha agora na ordinária, que está no 1242. Como eu disse no início dos slides, a gente vai verificar que a uso capião, ela, por lei, ela é idêntica, né? O conceito dela é aplicado para todas. Então, todas vão falar de uma questão de prazo. A única diferença, a gente vai ver esses requisitos que a legislação exige. Então, vamos lá no 1242, né? Tá lá, adquire também a propriedade do imóvel, aquele que continua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, possuir por 10 anos. Parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Enquanto na extraordinária a gente estava falando num prazo de 15 anos, que pode ser reduzido para 10, se comprovar que naquele imóvel foi estabelecido morada ou nele foi realizado obras ou serviços de caráter produtivo, na ordinária a gente já tem uma posse de 10 anos, tá? Ela já parte do 10. Tem também de ser exercida o ânimo de dono, tem também de ser de forma contínua, mansa e pacífica, só que na ordinária é necessária a apresentação do justo título e da boa-fé, que é o que determina o artigo 1242, tá? Eu preciso demonstrar o exemplo que eu tinha dado, que nem a comprovação das notas promissórias. Eu preciso fazer essa demonstração na ordinária, para que aí sim a gente possa falar da uso capião, tá? Então, a gente precisa verificar essas questões de prazo e de requisitos. A forma, ânimo de dono, forma contínua, mansa e pacífica, ela é uma regra geral para todos os tipos da uso capião, tá? Essa forma contínua, a gente quer dizer o seguinte, você não pode ficar 2 anos no imóvel, aí você sai e fica 3 anos fora, depois você volta até completar os 10 anos, tá? Você precisa, para poder existir a uso capião, tem que ser de forma contínua, esse lapso temporal que a legislação exige para nós, tá? Aí nós temos a uso capião especial, que é a que está lá prevista na Constituição diretamente. A primeira que nós temos é de espécie rural, tá? Então, uso capião especial rural, que no Código Civil está no artigo 1239, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa ter? Um lapso temporal, no nosso caso aqui são de 5 anos, tá? Eu não posso ter qualquer tipo de oposição da outra parte, eu não posso ter nenhum tipo de oposição daquele que está perdendo a posse. A gente precisa ter numa área de terra de zona rural, aí vai precisar verificar onde que está localizado este imóvel, tá? Não superior a 50 hectares. Neste caso aqui, a legislação não fala pra gente qual que é o tamanho mínimo, tá? Só fala que não pode ser superior a 50. Tem de ter tornado produtiva por seu trabalho ou da sua família e tem de ter feito morada, tá? Então, se a gente for lá no 1239, ele fala assim, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, ou seja, você não pode ter outro imóvel, possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família,
tendo nela sua moradia, vai adquirir a propriedade, tá? Então, a gente tem que estar lá por 5 anos. Eu não posso ter oposição com relação àquele que tinha lá a posse. Tem de ser uma área que não pode ser maior do que 50 hectares. Preciso ter transformado aquele local, aquele imóvel, em algo produtivo pelo meu trabalho ou da minha família, ou ter feito morada no local, tá? Esses são os requisitos. Aí aqui duas observações. Primeira, pessoa jurídica não pode requerer a uso capião, tá? Por quê? Todas as espécies da uso capião, a gente vai falar lá do princípio da utilidade social da propriedade. Primeiro ponto. Segundo ponto, nas questões da uso capião, na maioria das vezes, a gente vai falar em ter transformado aquilo em algo produtivo ou ter feito morada. Então, se a gente está falando disso, a PJ, a pessoa jurídica, não tem família e nem faz morada. Por esse motivo que a pessoa jurídica está impedida de requerer a uso capião. E nesse tipo aqui da especial rural, não é exigido justo título nem boa-fé. Nem o Código Civil exige no 1239, nem a Constituição vai exigir também, tá? Então, 1239, a uso capião de especial rural, 5 anos ininterruptos, tá? Sem oposição da outra parte. É uma área de terra de zona rural, que não pode ser superior a 50 hectares. Tenho que ter transformado aquilo em algo produtivo, pelo meu trabalho ou da minha família, ter feito moradia lá. Tudo bem? Esses são os requisitos da especial rural. E aí, nós temos a especial urbana, que também está na Constituição Federal e no nosso 1240, tá? O 1240 fala: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente, e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, vamos lá. O lapso temporal, a gente já sabe que é regra, tá? Então, aqui o nosso lapso temporal são 5 anos de forma ininterrupta, tá? Eu não posso ter nenhuma oposição com relação à outra parte também. Aqui a gente está falando de uma área urbana, a gente também vai precisar verificar aonde está localizado esse imóvel, tá? E aqui a gente está falando de 250 metros quadrados, que é o que a legislação entende ser suficiente para você poder construir um local para morar junto com a sua família. Tenho que ter utilizado isso para moradia, pode ser da pessoa que está pleiteando a uso capião, como pode ser feita a moradia para a família dela. Não pode ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano, tá? Então tem muita aquela questão assim, eu posso fazer a uso capião se eu já tenho outro bem? Não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, tá bom? Não se aplica a posse de terreno urbano sem construção, tá bom? É necessário que tenha sido feito construção no local, tá? Quem tem de ter feito a construção no local? Aquele que está assumindo a uso capião, tá bom? Então, tem necessariamente de ter lá feito a construção no local, tudo bem? Esse direito não é reconhecido ao novo possuidor mais de uma vez. A partir do momento que você fez isso uma vez, você não vai poder pedir de novo. E imóveis públicos não poderão ser adquiridos por uso capião, tá? Então, a urbana, posse por 5 anos de forma ininterrupta, sem nenhum tipo de oposição, área urbana de até 250 metros quadrados, tá? Tem de ser utilizado para moradia ou para família, não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, não se aplica a terreno sem construção, não é um direito reconhecido mais de uma vez e os bens públicos não podem ser usucapidos, tá bom? Outras observações com relação à urbana. Quem tem legitimidade para isso, tá? O possuidor pessoa física, o brasileiro nato e naturalizado e o estrangeiro se for residente no país. Então, essas são as pessoas que podem pleitear a uso capião especial urbana, tá? E como eu já tinha dito, a metragem tem que incluir tanto o terreno quanto a construção que está feito em cima, tá? Então, você tem 250 metros quadrados de terreno e construção.
Vou deixar aqui duas observações referente aos parágrafos do 1240. O parágrafo primeiro fala: o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independente do estado civil, tá? Segundo, o direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, o título que for dado referente a essa usucapião urbana, ela vai ser conferida ao homem, à mulher ou em ambos, independente do estado civil que eles possuam. Tudo bem? Vamos lá. A gente vai falar agora da usucapião extrajudicial, que é uma inovação do CPC. Está lá no seu artigo 1071, tá? E aí ela traz diversos requisitos para você poder pleitear essa usucapião perante o cartório, tá? É uma situação na qual a gente não tem a necessidade de poder pleitear perante o juiz, tá? A gente vai ter única e exclusivamente referente aos cartórios, tá? No artigo 1071 do CPC, a gente tem o direcionamento para a lei dos registros públicos, que fala sobre a usucapião extrajudicial, tá? Que é a Lei 6.015 de 73. Então, essa alteração que foi feita no CPC, o artigo 71 fala que nessa legislação passa a vigorar acrescida seguinte, o artigo 216-A, tá? Diretamente na legislação, na Lei 6.015 de 73. Com relação ao usucapião extrajudicial, essa modificação que veio aí no CPC, ela faz várias exigências, tá? Primeira exigência que ela faz é a questão da ata notarial. A ata notarial é um documento que a gente faz perante o tabelião, pedindo para que ele possa transformar em ata aquilo que ele está vendo naquele momento, tá? E com isso tem a fé pública. Então é necessário a ata notarial para atestar o tempo da posse, tanto do requerente quanto dos seus antecessores, e estão naquele local. Então, é através da ata notarial que a gente vai conseguir comprovar, por exemplo, se a pessoa está lá há 15 anos, se a pessoa está lá há 5 anos, é a ata notarial que vai fazer isso, tá? A gente tem planta e memorial descritiva assinado por profissional, para que a gente possa fazer também essa usucapião extrajudicial, perdão. As certidões negativas com relação à situação do imóvel e justo título ou qualquer outra forma de pagamento que comprovem que você está lá durante esse tempo, que comprove o tempo da posse, tá? E aí aqui pode ser impostos, taxas que incidirem sobre o imóvel. Então, a usucapião extrajudicial, você vai ter que verificar primeiro em qual qual espécie da usucapião você se encaixa, tá? Ordinária, extraordinária, as constitucionais. Então, precisa verificar em qual dessas vai ser encaixada, qual requisitos você preenche, tudo bem? Aí, como que a gente vai comprovar isso? Através de ata notarial, que é esse documento feito pelo tabelião, demonstrando o lapso temporal que você se encontra neste imóvel, a planta e memorial devidamente feito por um profissional habilitado para isso, devidamente registrado na matrícula do imóvel, tá? Certidões negativas do imóvel e justo título, que aí pode ser comprovado pelo pagamento de impostos e taxas, tá? O que vai regulamentar tudo isso? A Lei 6.015 de 73. E além disso, é importante a gente verificar que a lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida já previa a situação da usucapião extrajudicial, tá? Lá já tinha essas situações, tendo em vista a legislação própria deste programa. Então, não é nenhuma novidade no mundo jurídico. A novidade é que agora ela está instrumentalizada no CPC junto com a Lei dos Registros Públicos, tá? Então, a gente precisa trabalhar aqui tanto as questões de direito material que estão lá no Código Civil, para que você possa se encaixar em uma das espécies da usucapião, para posteriormente verificar se, em vez de mover a ação da usucapião,
não existe a possibilidade de fazer isso via cartório, que é um procedimento um tanto quanto mais célere, tá? Para as partes que estão requerendo aí essa uso capião. Tudo bem? Quais são os pressupostos da uso capião? Pois bem, a gente verificou lá que a gente precisa ter uma questão de lapso temporal, a gente precisa verificar essas questões de qual que é o prazo para que a gente possa, então, pleitear a uso capião. A gente verificou também que em ambos os casos a gente precisa estar lá de forma contínua, mansa e pacífica, precisa ter a questão, o ânimo de dono, tá? E eu não posso ter nenhum tipo de oposição. Aí o que vai ficar para se verificar? A questão de prazo, porque a gente tem vários prazos para se pleitear a uso capião, e a questão também da necessidade ou não do justo título ou da boa-fé. Agora, o que todas as usucapião têm em comum é a coisa que está tentando ser usucapida. É o objeto que está tentando ser usucapido pela parte, tá? E o que é esse objeto? É uma coisa hábil. Para que a gente possa realmente ter a questão da usucapião, eu preciso verificar se o bem é suscetível de ser usucapido. Se aquele bem pode ser usucapido. Então, eu preciso verificar as questões de tempo, as questões de forma, as questões da oposição, os requisitos legais e se aquele bem pode ou não ser usucapido, tá? Bens que não se sujeitam a uso capião. Aquele bem que está fora do comércio, aquele bem que não pode ser alienado, tá? Aquele bem que é naturalmente indisponível por conta própria, aquele que é legalmente indisponível, a lei fala que ele é indisponível, aquele que é indisponível pela vontade humana ou os bens públicos. Vamos a alguns exemplos, então? A gente tem assim, ó, bens fora do comércio, tá? Esses bens fora do comércio pode ser aquele naturalmente indisponível, ou seja, que são insuscetíveis de qualquer tipo de apropriação. Exemplo, o ar, ele é insuscetível de qualquer tipo de apropriação. Os bens que são legalmente indisponíveis, que são os bens de uso comum, tá? São os bens de uso especial ou os bens referentes aos incapazes, tá? Bens referente a incapaz também está legalmente indisponível enquanto não cessar a incapacidade, tá? E tem também aqueles indisponíveis pela vontade humana, que são os deixados em testamento. Então, eles também não podem ser usucapidos. E os bens públicos, que também estão excluídos disso, tá? E aí, com relação à vedação, estão excluídos também os bens da sociedade de economia mista. Eles também não podem ser usucapidos, tá? Então, só pode ser objeto da usucapião bens do domínio particular, não podendo ser terrenos de marinha e nem terras devolutas. A vedação constitucional e infraconstitucional quanto ao usucapião alcança somente os bens públicos, tá? Decisão do STJ. E pode recair tanto sobre propriedade plena, quanto sobre certos direitos reais que dela se desmembram, também súmula do STJ, tá? Outra observação que eu faço com relação à posse, para você poder pleitear a usucapião, a sua posse precisa ser justa, tá? Se ela não for justa, a gente não vai poder falar de proteção possessória, tá? E com isso não vai gerar a usucapião. O que é uma posse justa? Aquela que não vem de forma precária, violenta ou clandestina, tá? Então, a posse da usucapião, ela precisa ser justa. Se ela não for justa, a gente não vai discutir as questões da usucapião, tá? Os requisitos da usucapião que a gente viu, o primeiro que é o ânimo de dono, então a gente precisa ter uma atitude ativa do possuidor, tá? E uma atitude passiva do proprietário. O possuidor precisa estar lá exercendo todos os seus direitos inerentes à propriedade do outro, tá? E, em contrapartida, eu tenho um proprietário de forma na atitude passiva que nada faz para poder ter de volta este bem, tá? A posse tem que ser mansa e pacífica, exercida sem qualquer tipo de oposição, tá? Ela precisa ser contínua, então ela não pode ser, não deve ser interrompida em nenhum momento, tudo bem?
A questão do justo título, ele só vai ser obrigatório na ordinária, tá? E aí a gente tem a questão da boa-fé, que é a crença do possuidor de que legitimamente lhe pertence a coisa sobre a sua posse, tá? E ela sempre vai estar atrelada à questão do justo título. Então, num panorama geral, a uso capião, ela vai envolver as questões de lapso temporal, que a gente precisa verificar o que a legislação exige, tá? A gente precisa verificar com relação aos requisitos legais, a título de justo título e boa-fé. Em alguns, a gente tem requisitos especiais, que é o caso da uso capião prolabore, a rural, e a uso capião urbana, que fala da metragem desse terreno. E no mais, eles são praticamente parecidos, né? Em ambos, a gente precisa ter lá a forma contínua, mansa e pacífica, nenhum tipo de oposição e o ânimo de dono, tá? Então, a única questões aí a serem observadas são as questões de prazo e alguns requisitos específicos. E na questão da uso capião extrajudicial, que a gente tem lá a legislação referente aos registros públicos, tá? A Lei 6.015 de 73, que vai determinar quando você pode ou quando você não pode discutir a questão da uso capião extrajudicial. Pois bem, galera, essas são as minhas dicas, as minhas sugestões e as minhas observações referente ao uso capião, tá? Aqui a gente falou só da uso capião referente aos bens imóveis, mais pra frente a gente vai conversar sobre os bens móveis. E eu deixo aqui mais uma vez as formas de você conseguir acompanhar todo o conteúdo que está sendo colocado na internet agora, tá? Você consegue acompanhar através do blog, não esqueça de clicar no botão lá de seguir. Você consegue acompanhar também pelo canal no Facebook, não esqueça de se inscrever e acionar o sininho para você ficar sabendo de todas as novidades. E não esqueça de dar o like lá também no vídeo e deixar as suas sugestões. E aí agora a gente tem uma novidade que é a página no Facebook, onde você também consegue um contato direto comigo. Tudo bem? Essas são as minhas dicas, espero ter tirado um pouco do medo aí referente ao uso capião e nos encontramos na próxima. Até!